Olá, signo de Escorpião. Eu sou Bianca Jennifer, terapeuta e fundadora da Bianca Jennifer Terapias. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Essa leitura é uma leitura com as cartas do tarô para você do signo de Escorpião, ou que tem Escorpião na lua, no ascendente ou outro aspecto do mapa que você venha a entender como relevante. Escorpiano, essa semana eu vou trazer aqui uma leitura do seu campo energético com o tarô Buffy, o Caçador de Vampiros, e na sequência eu vou trazer uma mensagem da sua espiritualidade com o baralho da cigana, 7 saias. Deixa eu só baixar um pouco aqui a persiana para fazer menos sombra. Aí. Vamos ver se funcionou, né? Se não, tudo bem, faz parte. Certo? Escorpiano, para você que já é membro aqui do canal, agradeço, né, a sua participação, a sua inscrição. Se você gostar desse conteúdo, eu te convido a curtir, comentar, né, se inscrever no canal, caso você seja novo. E é isso, ative seu sininho. Aqui abaixo eu deixo os meus trabalhos descritos, né? Os trabalhos que eu realizo na Bianca Jennifer Terapias de maneira online. Caso você precise aí de acompanhamento terapêutico, técnicas alternativas de cura, eu estou disponível e tenho meus canais de contato abaixo. Escorpianos, vamos então à sua leitura? Vamos lá, aqui embaixo eu deixo também os links da pasta de vocês, para vocês darem uma olhada nas outras leituras, e de mais 2 trabalhos que eu realizo aqui no canal, tá bom? Tanto leituras intuitivas, quanto o programa Fala Comum, onde eu trago mensagens das pombagiras através das cartas do tarô também, tá bom, Escorpiano? Não quero ficar muito prolongada hoje nos comentários, né? Se você tiver vontade de conhecer, se fica à vontade, olha o canal e vamos à sua mensagem, então? Eu vou misturar aqui o tarô, vou trazer cartas intuitivas, ou vou tirar cartas saltadas. Essa leitura é uma leitura intuitiva, tá? É uma leitura coletiva, então pegue para você só o que fizer sentido na sua energia. Então, assim, eu vou ir falando e você vai vendo se você se identifica. Se você não se identificar, às vezes você se identifica com uma parte, o que não fizer sentido, você deixa que pode ser de uma outra pessoa que venha estar assistindo, tá? E é uma leitura temporal, ela não tem prazo de validade. Todas as leituras aqui do canal são atemporais, então elas, no momento que você for assistir, mesmo que já tenha passado muito tempo, ela vai estar valendo, tá? No momento que você tá passando. Vamos lá. Tô tirando aqui as cartas saltadas. E aí, escorpianos, como é que vocês estão? Mais uma semana iniciando. Me conta aqui, vocês estão bem? Eu sou de Escorpião. Me perguntaram se eu era de Virgens. Se eu era virginiana, porque eu sou muito, muito organizada. Eu gosto muito de trabalhar. Mas tem outros aspectos na nossa composição que alteram a nossa forma de agir, né? Eu mesmo nasci no dia 4. Dia 4 é dia do trabalho, do trabalhador. Pessoas muito organizadas que trabalham bastante. Que constroem, trabalham muito. Aí faz muito sentido no meu sistema. Vamos lá. Ó, tinha uma que estava virada, ela desvirou na mesa, então eu vou aceitar desvirada. Então, escorpiano, eu fiz uma leitura parecida, só que eu não sei se foi para vocês, talvez sim. Tem uma leitura aqui no canal, talvez você na lupa consiga achar, que é uma de uma dependência. Eu acho que foi de vocês sim, saíram cartas muito iguais aqui. Mas enfim, eu vou ler aqui, às vezes se for para outro signo, né? Eu vou ler aqui de novo para vocês, ó. Claro que é uma leitura nova. Aqui nós temos a Rainha de Estacas, comandando aqui a leitura de vocês. Tá falando que vocês estão
essa carta, ela me diz que vocês estão finalizando um ciclo. No sentido de, vocês estavam passando por um desafio pessoal muito grande, e a gente vai ver já o que fala desse desafio. Como se vocês estivessem passando por uma lição muito complicada, um processo de superação, e vocês estão finalizando isso, vocês estão caminhando para o final desse processo. É um processo aqui no equilíbrio entre o dar e o receber, né? Em relação aqui a uma pessoa que não necessariamente só uma pessoa, veja o que faz sentido no seu contexto, mas é como se você sempre desse mais do que você recebesse, as trocas de forma injusta, mas sempre você nesse papel de passividade, no sentido de ser explorado, né, dentro das trocas. E aqui eu vejo muito uma energia feminina, porque assim, todos nós temos cargas masculinas e femininas, e geralmente quando o outro faz algo que nos faz sentir mal, é o feminino, a carga feminina do outro que machuca a nossa carga feminina. Então as maiores dores da humanidade hoje estão no sentido das cargas femininas, são muitas feridas, é como a gente recebe as coisas. Então é claro que nós temos os nossos desafios também na parte da ação, só que dentro das cargas a feminina está muito machucada, inclusive as cargas femininas nos homens, né? A energia feminina nos homens está muito ferida aí dentro da nossa, da humanidade num total, né? E o que eu vejo aqui? Essa energia feminina mais obsessiva, mais controladora, mais no sentido, nós temos leoas, mas sempre tem uma que comanda toda a região ali. E eu sinto que é assim, é como se vocês tivessem essa energia controladora no sistema de vocês. E aqui pode ser inclusive um homem com uma energia feminina controladora, nesse sentido. E aqui vocês estavam num processo de serem explorados por essa pessoa. Eu não vejo necessidade de limitar aqui o processo. Como assim limitar o processo? Dar nomes aos bois. Chamar de mãe, de pai, de patrão. Porque eu sinto que aqui é uma energia coletiva. Tá vendo essa torre aqui atrás dessa mulher? Ela me mostra que isso é uma questão que pode transcender muito além do que você consegue enxergar. Então é como se fosse assim, é como se você fosse um imã de pessoas controladoras, de pessoas exploradoras. Então não importa onde você esteja, com quem você esteja, sempre tem alguém naquele contexto que prejudica e você é o prejudicado dentro desse sentido. E o que eu vejo aqui na sequência, você um dia decidiu que não queria mais isso para você. Um dia você decidiu que porque todo mundo que está nessa posição consegue as coisas para si e você não consegue. Então, de alguma forma, isso te deixou muito indignada. Aqui com essa carta do Pentáculos, eu também quero ter minhas coisas, eu também quero ter a troca justa, porque dentro da minha família só eu que recebo menos, se todo mundo trabalha no mesmo lugar. Por que dentro daquela situação eu faço mais do que o meu colega, tenho o mesmo cargo e eu ganho menos do que ele porque ele é homem e eu sou mulher? Porque dentro da família tem 3 homens, 3 mulheres, mas quem sempre limpa, faz a comida e fica responsável pelas coisas, passa a roupa, é a mulher. Então a gente está indo muito para uma ferida coletiva e geracional aí, dentro desse feminino. E aqui eu tô falando uma coisa que, assim, é uma construção social, mas a carga feminina no masculino também tá muito ferida, né? No sentido de, qual é o meu papel em relação ao homem? Qual é o meu papel aqui? Por que é assim? Então a gente entende, nós mulheres adultas entendemos o sofrimento da mulher, né? Dentro desse contexto. Mas o homem, ele também sofre muito nesse processo. É como se os papéis estivessem muito desvirtuados e existe ferida ali. O homem não conseguir ser homem no sentido de ser vulnerável e de complementar, ter uma vida saudável ali com a sua parceira é algo muito
doloroso nesse processo. Porque por que o homem não pode, né? Por que o homem não pode cuidar da casa? Por que ele não pode cuidar? Desde criança, impedimentos aí de brincar, de aprender. É toda uma cultura. É toda uma cultura. E aqui eu vejo que você decidiu que não ia ser mais assim. Eu posso também estar fazendo essa leitura para homens, vai vendo o que ressoa no seu coração, né? Às vezes eu estou falando de um caminho mais enviesado para esse lado das mulheres, mas vocês podem pegar o sentido, abstrair e pegar dentro do que vocês sentem dentro do seu contexto, tá? E o que eu percebo aqui? Vocês decidiram que esse processo aqui não estava mais justo, né? E o que vocês fizeram aqui? Só tem carta de mulher aqui, é engraçado, mas pode ser a energia feminina mesmo. E tem essa carta do homem aqui, o eremita. Vocês decidiram ir para dentro, para descobrir aí como é que vai resolver esse problema, porque por que eu não consigo, né? Por que eu não consigo? Então posso estar falando até para pessoas aqui que já são bem mais velhas, moram na casa dos pais ainda, enquanto os irmãos ou os primos ou os amigos, né, da mesma idade já estão com casa, com carro, com família, já evoluíram bastante dentro desse processo, né? E aqui, na sequência, nós temos a temperança. Esse processo de você aceitar o que você quer, perceber o que você quer, né? Que tinha essa diferença. Porque tem muita gente que até demora para ver. E você ir para dentro, para tentar entender o que está acontecendo ali, você acabou encontrando uma forma de equilibrar dentro do campo energético e espiritual. Parece que aqui muitos de vocês foram para um campo alternativo para poder se curar, né? Um campo alternativo no sentido de cura interior, cura das feridas emocionais, cura da criança interior, processo de ganho de consciência, expansão de consciência, aprendizado sobre quem você é, por que você fica nessa situação, né? Trabalhando principalmente esse equilíbrio do dar e do receber, mas aqui eu vejo que é um processo de muito conhecimento também. Vocês foram para campo aprender. E aqui eu vejo que isso está trazendo equilíbrio no sistema de vocês, com essa carta da temperança, e está trazendo aprendizado com o pajem de foices, né? Vocês estão aprendendo a agir nesse meio, porque assim, essas pessoas ainda existem, esse processo ainda existe aqui. Mas como que você pode ter uma relação mais equilibrada dentro desse sistema? Entendeu? E na sequência aqui, o que nós temos? O terror da humanidade. Nós temos aqui o 3 de foices. Essa carta aqui é terrível, porque ela não é uma carta... Geralmente o 3 de foices ele fala de um sofrimento, mas aqui... Tá vendo que tem duas figuras, né? Uma figura morta no sofá e a outra olhando. E aí, é como se essa pessoa que te fere, tem alguém que te fere aqui. E aqui eu vejo que é um contexto, né? Que é a mesma mulher. Eu vejo como sendo a mesma mulher aqui. Então, e esse processo, ele tá finalizando. Esse processo, essa dor, é como se você estivesse tratando realmente uma ferida emocional dentro, né? Nós temos aqui, o que pode ser aqui? Uma ferida de dependência emocional, pode ser uma ferida de rejeição. E tem uma ferida que tá me vindo muito a máscara dela, que é a masoquista. Eu vou até pegar... Ah, meu celular tá aqui na câmera. Enfim, tem uma máscara de uma das feridas que é a masoquista. E eu vejo que pode ser muito aqui, dentro desse processo. Eu não lembro se é da humilhação. Eu acho que é da humilhação. Mas enfim, vamos lá. Entender, escorpianos, então vocês estão nesse processo. Eu vejo que isso daqui tá finalizando, tá? Vocês estão aprendendo. E não só aprendendo, é como se vocês estivessem subindo uma oitava aí no processo de vocês, né? Dentro desse contexto de troca.
de trocas injustas. Eu vou trazer aqui, então, uma mensagem da espiritualidade de vocês, com o baralho da Cigana Sete Saias. Começar a tirar as cartas. Eita, elas querem vir as 3 de uma vez. Ó, saiu aqui a carta da árvore, a carta do chicote e a carta do caminho. O que a espiritualidade de vocês está falando aqui? É como se por muito tempo vocês se sentissem muito sozinhos e também muito deformados aqui com essa árvore. Tá vendo que essa árvore tá sozinha? Tem as montanhas, mas ela tá sozinha nesse contexto. Você não vê ela em muitas outras árvores, é ela sozinha. Ela tá toda torta e as folhas, a copa até que é bonita, mas ela é desproporcional à árvore. Parece que aqui foi bem difícil para vocês. Como se esse poder pessoal aqui com a carta do chicote, ele ficou muito isolado, sabe? Não é que você perdeu o seu poder, você perdeu a sua identidade no sentido de ficar isolado. Lacan, ele diz, Lacan, psicanalista francês, ele diz assim, que a nossa identidade, a nossa essência, a gente nasce, né, com essa essência, com o nosso eu verdadeiro, né? Que na energia a gente chama do eu sou, né? Que São Germain traz pra gente aí, 7º raio da fraternidade branca, o raio da transmutação. Então esse eu sou, ele acaba sendo isolado no nosso sistema psíquico pelo eu tenho que ser. E esse eu tenho que ser, ele se apropria, que a gente chama muito de ego aqui, né? Fica mais fácil de entender. Ele se apropria, mas o ego, ele é um mecanismo. Não é o ego que está errado ali naquela situação, mas é o tenho que ser, e aí a gente vai deixando essa essência isolada, né? E o que eu vejo aqui é que a sua individualidade, que vem muito com o número 11, né? E esse chicote, ficou escondido ali, isolado. E acabou tendo sequelas dentro da sua essência aí. É como se fosse assim, você ficou tanto tempo no eu tenho que ser para ele me, né, como a Andresa Molina fala, eu tenho que ser para ele me aceitar, me valorizar, me amar, me pagar, né, que acabou trazendo um pouco de deformação, um pouco não, né, olha só como trouxe deformação. Eu posso estar falando para pessoas que têm problemas muito sérios aí na vida financeira, de saúde, de relacionamento, né? Então, trouxe marcas aí e deformou um pouco o campo de vocês aí. Bianca, como assim tá deformado? Então, deformou. Você vai saber mais do que eu. Às vezes a gente tá tão dentro de uma dor ou de um processo que a gente nem enxerga o tanto que a gente deformou naquele processo. Mas assim, o que eu vejo aqui? Que agora os caminhos se abriram, né? Para você trazer essa sua essência aqui para fora. Trazer esse poder pessoal, né? Que essa árvore aqui, ela possa estar num ambiente com outras árvores, né? Quem sabe aí achar uma forma de endireitar isso daqui. Porque você tá vivo. Fazer essa roda girar, né? Aqui no fundo do tarô, o que vocês não estão vendo, né? 5 de estacas. Olha só como é que é. Essa carta aqui, ela representa muito vocês. É a forma como vocês se veem.
Então aqui é a própria forma, deformou o jeito que vocês se enxergam aqui. Às vezes vocês estão se vendo de uma forma muito pior do que é, sabe? Você se olha no espelho e se vê mais feio, ou você se sente uma pessoa ruim, né? E aqui eu tô falando de vibração. Vibração. Você condena a sua ação, você se acha horrível, acha que quando você tá com raiva você vira um monstro. Às vezes não é nada disso. E é isso. É essa aqui a mensagem de vocês. Eu vou trazer agora um oráculo, do oráculo da bruxa sábia. Só recolher aqui as cartas. Tá aqui latente, assim, o que é deformado? Calma, é assim, eu já falei que pode ser algum problema físico, né? Então, se você dívidas, se você tem um financeiro aí, aqui, ó, Wise Witch, tá? Tá em inglês, eu vou tirar uma carta para vocês. Se tiver difícil de traduzir, eu vou pausar o vídeo, vou traduzir e vou voltar na sequência, mas ele não vai ficar parado. Pode ser uma doença, às vezes você já tá doente aí com algum processo, né? Contraiu alguma doença ou tá doente. Tá de isso. Nos campos sutis existem também deformações, né? E existem técnicas que trabalham isso. Por exemplo, na metodologia humanoterapeuta, tem uma técnica que a gente faz, na verdade existem mais de uma, né? Que a gente vai no que foi alterado, adulterado. Então tem a Takeostock, que a gente faz isso, e também tem a TDR. A TDR também trabalha com desobstrução aí não só desobstrução de energia, mas ela volta alguns contatos que já ficaram estagnados, alguns caminhos, né? Tanto energéticos quanto dos nossos... Sabe aqueles caminhos neurais que a gente vê na psicanálise, na psicologia, que são as nossas conexões? Então tem muitas conexões energéticas e também no nosso corpo, né, no nosso corpo energético, que acabaram sendo travadas. Então nós temos, por exemplo, as nossas conexões neuronais, né? Essas sinapses, esses caminhos neuronais, eles também acontecem no plano sutil. Então, no plano sutil pode também estar obstruído. Aí a gente desobstrui com essas técnicas, entendeu? E também os nossos nadis no campo energético. Então eu trabalho com essas duas técnicas que desobstruem aí, no campo energético. Radiestesia também ajuda, mas uma coisa é você limpar no campo energético, outra coisa é quando tá no sutil, aí precisa limpar no mais sutil. Aí cada caso é um caso, tá? A mensagem de vocês aqui, vamos lá. Iluminação. Iluminação... Já volto. Iluminação. Iluminação está próxima. Um período de esclarecimento e clareza aguarda. Então, assim, é mesmo com essa carta aqui do iluminar, né? Da iluminação. Tá vendo que essa lua, ela tá bem escura com essa parte mais clara. Então, aqui, na hora que eu tava vendo a tradução, eu lembrei que Lacan fala assim, você pega toda aquela identidade real, que quando a gente está no processo ali da infância, cara, a gente não sabe nada. O ego, ele vai estar se desenvolvendo ali. Só que a nossa personalidade, quem a gente é de verdade, né? Que foi embotada ali logo, o eu sou, foi sendo substituído pelo eu tenho que ser para ele me, esse que ficou ali embotado, ele ficou lá sem ser trabalhado. O ego, ele foi muito trabalhado, né? O eu tenho que, para ele me, foi muito trabalhado. Ele criou ali essa árvore, criou vários desenvolvimentos, né? E aqui, esse eu sou, ele tá muito infantil ainda. Tá muito indesenvolvido.
Então, na medida que ele vem para a luz, né, ele vai passar por todo um processo ali. Só que agora o ego, o mecanismo ego, ele já sabe como funciona. Então, esse é como se fosse um renascimento, mas tem todo um crescimento, um desenvolvimento ali, né? Mas aí o esclarecimento, né, tá chegando, a clareza tá chegando. Um período de iluminação aí está próximo. Então, esse processo ali eu vejo que tá terminando para você poder ser quem você é aí, tá? E equilibrando esse dar e receber. Certo, escorpiano? Essa foi a sua mensagem. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Lembrando que é uma leitura temporal, então você pode estar assistindo aí, não está fixada, não é só para essa semana. Ela vai estar funcionando aí para cada um período, né, mais individual, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada.